Você acredita que envelhecer significa perder o brilho da vida? Este vídeo vai mudar sua visão para sempre. Descubra os 7 hábitos simples que estão revolucionando a longevidade após os 60 anos, com base em estudos reais, histórias inspiradoras e dicas práticas para sua saúde física, emocional e sexual. Aprenda quais alimentos reativam seu desejo, quais exames revelam o que o corpo está pedindo em silêncio, e como montar uma rotina matinal e noturna que renova sua energia todos os dias. Rotina diária para viver com vitalidade. Alimentos afrodisíacos naturais para quem passou dos 50 sinais silenciosos do corpo e como interpretá-los. Como reacender sua libido e autoestima com gestos simples. Tudo baseado em ciência e práticas reais de pessoas como você. Este vídeo é um convite para você florescer. Agora, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Se tocou você de alguma forma, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre saúde, sexualidade e longevidade na maturidade. A imagem de uma senhora frágil em uma cadeira de balanço, olhando pela janela, já não representa a nova geração de pessoas com mais de 60 anos. Em vez disso, ela foi substituída por algo totalmente novo. Hoje, mulheres e homens na terceira idade estão surfando, dançando tango nas praças, aprendendo línguas, se reconectando com sua sexualidade e quebrando todos os paradigmas sobre o que é envelhecer. Mas qual é o segredo por trás dessa revolução silenciosa? Por que tantos idosos estão parecendo mais jovens, mais ativos e mais felizes do que há apenas 20 anos? E o que você pode fazer hoje, ainda que tenha 60, 70 ou 80 anos, para entrar nesse grupo que está desafiando as estatísticas? Tudo começa com uma escolha: acreditar que o tempo é um inimigo ou uma oportunidade. Em Okinawa, no Japão, há uma palavra que resume essa nova filosofia de vida: Ikigai. Significa razão de viver. Os idosos daquela ilha têm a maior expectativa de vida saudável do mundo. Muitos ainda cultivam hortas, cozinham com alimentos vivos, dançam, andam de bicicleta e mantêm uma vida sexual ativa até os 80. Mas o mais curioso é que eles não têm a palavra aposentadoria no vocabulário, não porque trabalhem sem parar, mas porque não param de viver. A ciência confirmou nos últimos anos algo surpreendente: o envelhecimento pode ser acelerado ou retardado, dependendo dos seus hábitos diários. Um estudo publicado na revista Nature Aging mostrou que pessoas que adotam 5 hábitos simples, como comer mais vegetais de folhas verdes, manter conexões sociais e caminhar todos os dias, podem viver até 14 anos a mais do que aquelas que mantêm uma vida sedentária e solitária. E não se trata apenas de viver mais tempo, mas de viver com energia, prazer e independência. Vamos imaginar juntos. Você acorda com disposição. Seus movimentos são leves. Seu cérebro está afiado. Seu coração está forte. Você tem planos para hoje e para o mês que vem. Isso é longevidade com qualidade. E está disponível para qualquer um que queira quebrar as correntes mentais que dizem que envelhecer é declinar. Não, não é. Envelhecer é crescer, é florescer tarde. E a nova ciência está provando isso todos os dias. A doutora Valéria Rizzo, uma geriatra brasileira que estudou envelhecimento em Harvard, diz que o maior erro da terceira idade é acreditar que o melhor já passou. Muitos dos meus pacientes aos 65 anos iniciaram uma nova fase. Um deles, o Sr. Miguel, começou a praticar yoga aos 71 e me disse: "Nunca senti meu corpo tão vivo." Outra, Dona Iraci, começou um curso de culinária vegana aos 68 e perdeu 9 quilos sem fazer dieta. Mas o mais tocante foi o casal Benedito e Norma. Aos 73, eles decidiram recomeçar a vida sexual com a ajuda de uma terapeuta e, em 6 meses, voltaram a se beijar na cozinha como adolescentes. Esses relatos não são exceções. Eles são a nova regra de quem decide se cuidar. E tudo começa com microdecisões. Aquela caminhada de 20 minutos em vez de mais 1 hora no sofá. A escolha de tomar um suco verde em vez de um refrigerante. A decisão de conversar com um amigo, mesmo sem motivo. Cada gesto desses sinaliza para o seu corpo que a vida continua pulsando. E o corpo responde.
A epigenética, uma das áreas mais fascinantes da ciência atual, mostra que podemos literalmente ligar e desligar genes com nossos comportamentos. Um estudo da Universidade da Califórnia provou que idosos que praticavam meditação guiada por apenas 12 minutos por dia durante 8 semanas reduziram seus marcadores inflamatórios em mais de 30%, o que significa menor risco de doenças crônicas como diabetes, Alzheimer e até câncer. Isso é biologia respondendo à consciência. Mas talvez o maior segredo da longevidade esteja em algo que não se compra: o entusiasmo. A força vital de querer algo, de ter projetos, de se apaixonar por uma causa, por uma pessoa ou até por um novo hobby. O cérebro responde ao entusiasmo com produção de dopamina, serotonina, ocitocina, os hormônios da vitalidade, da motivação e da alegria. Um idoso apaixonado vive mais, não apenas em anos, mas em presença, em brilho nos olhos, em conexão com a vida. E quando falamos em brilho, não podemos ignorar a energia sexual. Longe de ser um tabu, ela é parte essencial da saúde integral. Em um estudo conduzido pela Universidade de Manchester, descobriu-se que idosos que mantinham relações sexuais regulares tinham menos queixas de dores crônicas, apresentavam menos sintomas de depressão e relatavam maior satisfação com a vida. A sexualidade na terceira idade não é apenas possível, ela é transformadora. A verdade é que estamos vivendo a era de ouro da longevidade. A geração atual de 60 e 70 anos será a mais longeva e ativa da história da humanidade. E isso significa que o tempo está ao seu lado, não contra você. Basta decidir se vai usá-lo para se apagar lentamente ou para acender um novo ciclo. No próximo bloco, você vai descobrir quais são os 7 hábitos diários cientificamente comprovados que estão por trás das pessoas que vivem com vitalidade até os 100 anos e como você pode começar a aplicá-los agora mesmo, mesmo que sinta que é tarde demais. Mas antes, respire fundo, feche os olhos e imagine a melhor versão de si mesmo. Daqui a 20 anos, ela existe e está esperando você começar. Quando falamos de longevidade, muita gente pensa em fórmulas mágicas ou em tratamentos caros e inacessíveis. Mas a ciência mais moderna está nos dizendo algo quase desconcertante. Os maiores aliados da sua vitalidade estão nas suas mãos, agora mesmo. Sem segredos obscuros, sem suplementos mirabolantes. São hábitos, pequenos, mas poderosos. E o que os estudos estão revelando é que, adotando apenas 7 atitudes consistentes por dia, você pode não só retardar o envelhecimento, mas também reverter alguns sinais já instalados no corpo. Vamos ao primeiro. Mexa-se todos os dias, mesmo que pouco. Um estudo da Harvard Medical School acompanhou mais de 100 mil idosos por 20 anos e revelou que caminhar 30 minutos por dia reduzem até 50% o risco de doenças cardíacas. E aqui não estamos falando de academia ou maratona. Estamos falando de calçar um tênis confortável e sair para caminhar em seu bairro, no parque ou até dentro de casa. O movimento envia sinais poderosos ao seu cérebro e sistema circulatório dizendo: estou vivo, estou ativo, continuo presente. Segundo hábito, coma vivo para permanecer vivo. Alimentos crus, de origem vegetal, coloridos, variados. Quanto mais vivos estão no prato, mais energia real entregam ao corpo. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que dietas ricas em vegetais de folhas verdes, como espinafre, rúcula e couve, podem melhorar a função cognitiva em até 32% em idosos com mais de 65 anos. Esses alimentos contêm luteína, folato e antioxidantes que protegem os neurônios e promovem a plasticidade cerebral, que é justamente o que mantém nossa mente jovem. E mais, alimentos como o abacate, a romã e o azeite de oliva extra virgem são aliados da saúde sexual, melhorando a circulação e a produção hormonal. Terceiro hábito, cultive conexões reais. A solidão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é mais letal do que o tabagismo e o sedentarismo combinados. Idosos que mantêm vínculos afetivos profundos, seja com amigos, netos, grupos sociais ou parceiros românticos, vivem mais e melhor.
Um dado impressionante vem do Harvard Study of Adult Development, o estudo mais longo da história sobre bem-estar humano. Ele mostrou que a qualidade das relações sociais aos 50 anos é o melhor preditor de saúde física e mental aos 80. Amar faz bem ao coração, literalmente. Quarto hábito: desafie sua mente. Neurocientistas descobriram que o cérebro é como um músculo, precisa ser desafiado para crescer. Aprender uma nova língua, tocar um instrumento, escrever, dançar, ou até mudar a mão com que escova os dentes ativa áreas cerebrais que renovam conexões e evitam a degeneração. Em um experimento da Universidade de Londres, idosos que aprenderam a tocar piano apresentaram maior densidade de massa cinzenta em regiões ligadas à memória e à coordenação motora em apenas 6 meses. Nunca é tarde. O cérebro não sabe quantos anos você tem. Ele responde ao estímulo. Quinto hábito: durma com qualidade e com propósito. O sono é o principal regenerador do corpo. É à noite que sua mente organiza memórias. Seu fígado se desintoxica, seus músculos se reparam. Mas mais do que isso, ir dormir com pensamentos positivos, com gratidão ou com um objetivo definido pode alterar os hormônios liberados durante o sono. Pessoas que praticam visualizações noturnas, como imaginar um dia seguinte repleto de alegria, vitalidade e gratidão, produzem mais melatonina, serotonina e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, segundo um estudo publicado pela Sleep Research Society. Sexto hábito: cultive uma sexualidade ativa e consciente. A libido não morre com a idade, ela adormece onde não é tocada. E não se trata apenas de sexo com penetração, mas de intimidade, toque, beijo, carinho, presença. O corpo responde ao toque com liberação de ocitocina, que reduz a pressão arterial, melhora o humor e promove conexão emocional. Muitos casais redescobrem o prazer na maturidade sem pressa, sem cobrança, com mais escuta e presença. A Universidade de São Paulo realizou um levantamento com mais de 1.000 pessoas acima de 60 anos e concluiu que aqueles com vida sexual ativa apresentavam maior autoestima, menor índice de depressão e maior vitalidade geral. Sétimo hábito: tenha um propósito, ainda que pequeno. O fator razão para levantar da cama é o mais subestimado de todos. Ter um sentido, algo que faça seus olhos brilharem, é combustível para as células do seu corpo. Um estudo feito com centenários na Itália revelou que 94% deles cuidavam de algo. Uma horta, um animal, uma neta, um artesanato. O cérebro responde ao propósito com níveis mais altos de dopamina e menor risco de demência. O corpo também responde, melhora a circulação, fortalece a imunidade e reduz processos inflamatórios. Esses 7 hábitos, aplicados com constância, podem transformar não apenas os seus próximos anos, mas a qualidade deles. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de escolher o que alimenta sua vida, em vez do que a consome. E cada escolha correta abre portas para mais vitalidade, mais alegria e mais liberdade. Mas agora que você conhece os pilares, talvez esteja se perguntando: como colocar isso em prática na sua rotina real, com limitações, cansaço e tudo mais? No próximo bloco, você vai acompanhar a rotina matinal transformadora de um senhor de 74 anos que reverteu o pré-diabetes, recuperou sua energia e voltou a ter vida sexual ativa. Tudo em 90 dias. Uma história real, que pode servir de espelho e inspiração para você começar o seu próprio renascimento. E lembre-se, nunca é tarde para começar a viver sua melhor versão. Nunca. Seu nome é Paulo, mas a maioria o chama de Seu P. Aos 74 anos, ele já havia perdido a esperança. Aposentado como funcionário público, viúvo há 8 anos, sedentário, com sobrepeso e lidando com um diagnóstico recente de pré-diabetes e pressão alta, passava as manhãs assistindo TV e as tardes cochilando. Dormia mal, comia mal, pensava ainda pior. E foi numa manhã de quarta-feira, sentado no banco da praça perto de casa, que algo mudou. Um garoto passou correndo, rindo alto, jogando água de uma garrafinha sobre a própria cabeça. Paulo sorriu, mas o que veio em seguida foi um pensamento cruel. Eu já fui assim, e hoje sou quase nada.
Naquele instante, ele teve medo. Não da morte, mas de continuar vivo daquele jeito. Naquela mesma tarde, ele procurou sua filha, Ana Paula, e disse apenas: "Me ajuda." Ela levou um susto. Seu pai sempre foi um homem de poucas palavras, duro, fechado. Mas naquele pedido existia algo diferente. Ana Paula então ligou para um amigo, fisioterapeuta. Eles montaram juntos um plano mínimo, uma rotina matinal de 90 minutos. Nada mirabolante, mas precisa ser feita todos os dias, sem desculpas. No primeiro dia, Paulo acordou com dificuldade. O corpo estava duro, a respiração curta. Mesmo assim, seguiu as instruções escritas em uma folha. 6h45, água com limão e respiração consciente. Ele espremeu meio limão em um copo de água morna. Sentou-se na cadeira da cozinha, fechou os olhos e respirou profundamente por 5 minutos. Inspiração de 4 segundos, pausa de 4, expiração de 4. O coração desacelerou. Sentiu uma leve vertigem, mas continuou. 7. Caminhada de 15 minutos ao redor da quadra. Foi lento, muito. Parou 3 vezes, mas completou. Voltou para casa ofegante, mas com o rosto mais corado. Parece que a alma andou junto com as pernas. Ele disse em voz alta sem perceber. 7h20. Café da manhã colorido. Nada de pão branco ou café preto com açúcar. Ana Paula preparou papa de aveia com maçã ralada, linhaça, canela e uma colher de pasta de amendoim natural. Ao lado, uma fatia de abacate com azeite e cúrcuma. E um suco de couve com limão e gengibre. No começo, achou estranho, mas aos poucos o sabor foi ficando familiar. Em 15 dias, aquilo já era prazeroso. 7h45. Escrita de gratidão. 3 frases por dia. No começo, ele achava bobo. Agradeço por ter acordado. Agradeço por não sentir dor agora. Agradeço por estar tentando. Em uma semana, ele começou a chorar durante esse momento. Era como se cada linha desbloqueasse algo antigo. 8 horas, alongamento e banho com presença. Com orientação do fisioterapeuta, fazia exercícios simples para o pescoço, costas, pernas e ombros. Depois, no banho, o foco era estar presente. Sentir a água escorrendo, massagear o couro cabeludo com atenção, respirar fundo. Essa foi a base, repetida todos os dias. E os efeitos começaram em ondas sutis. Na 3ª semana, Paulo começou a dormir melhor. Não acordava mais 3 vezes por noite. Começou a sentir vontade de caminhar mais um pouco. O médico suspendeu um dos remédios para a pressão. A filha relatou: "Ele está falando mais, está com os olhos mais vivos." No 2º mês, Paulo pediu para cozinhar. Fez arroz integral com abóbora e hortelã. Nunca tinha cozinhado na vida. Depois perguntou se ainda existiam aulas de dança para a 3ª idade no centro cultural. Disse: "Me deu saudade de tocar alguém." E então veio o mais inesperado. Uma amiga antiga, Dona Clarice, vizinha do prédio da frente, começou a caminhar junto. Tinham a mesma idade e há anos não passavam de acenos de longe. Um dia, depois de uma caminhada mais longa, tomaram chá juntos. Falaram da vida. E no meio da conversa, Paulo soltou: "Tô sentindo vontade de viver de novo." Ela segurou a mão dele. Não disseram mais nada. Mas aquele gesto reacendeu algo esquecido. A partir da semana seguinte, Clarice passou a fazer a rotina com ele. Os dois começaram a experimentar novos pratos juntos, como a salada de quinoa com romã e hortelã, o suco de maracujá com cúrcuma e o chá de folha de amora antes de dormir. Paulo notou que sentia menos dor nos joelhos. Clarice dizia que o corpo parece estar voltando a confiar na gente. No fim de 3 meses, o médico de Paulo pediu novos exames. O pré-diabetes havia regredido. A circunferência abdominal caiu 7 centímetros. A pressão estava estabilizada. E, principalmente, ele estava sorrindo com frequência. Disse ao médico: "Estou com vergonha de dizer, mas sinto tesão de novo." E o médico sorriu. Disse: "Não sinta vergonha, Paulo. Sinta orgulho. Seu corpo está respondendo à vida." Essa história é real. E Paulo, ou melhor, seu P, hoje é inspiração para o grupo de longevidade do bairro. Ele mesmo coordena as caminhadas semanais.
Faz vídeos curtos com dicas. Ensina idosos a preparar o café verde energizante, uma mistura de água de coco, clorofila e hortelã batidos com uma pitada de gengibre. Ele diz que é combustível para a alma. Tudo isso começou com um pedido simples: me ajuda. E com um passo. Um só. Porque a jornada da longevidade nunca começa com um salto, mas com uma decisão silenciosa de não desistir de si mesmo. Quando falamos em desejo, muita gente pensa logo em juventude. Mas a verdade é que o desejo não tem idade. Ele apenas muda de forma e precisa de outras chaves para ser despertado. Após os 50, o corpo entra em outra frequência, mais sensível, mais lento, mas também mais profundo. E a alimentação, nesse contexto, pode ser como um fósforo riscado na escuridão. Acende o que parecia apagado. Vamos direto ao ponto. Existem alimentos naturais, acessíveis e respaldados pela ciência, que ativam o sistema circulatório, equilibram hormônios e reavivam o apetite sexual, de forma segura, sem efeitos colaterais. E a melhor parte? Você pode encontrá-los na feira, no mercado ou até no seu quintal. 1. Gengibre fresco. O primeiro da lista e talvez o mais poderoso. Rico em gingerol, ele melhora a circulação sanguínea e aquece o corpo de dentro para fora. Estudos publicados na International Journal of Cardiology demonstraram que o gengibre aumenta o fluxo sanguíneo periférico e melhora a vasodilatação, ou seja, ajuda na ereção e na lubrificação natural. Pode ser usado em sucos, chás ou ralado sobre frutas com mel. 2. Maca peruana. Uma raiz originária dos Andes, usada há séculos pelos povos indígenas para aumentar a fertilidade e a vitalidade. Rica em compostos chamados macamidas, ela regula o eixo hormonal, aumenta a energia e tem sido associada ao aumento da libido tanto em homens quanto em mulheres. Um estudo da BMC Complementary Medicine mostrou que, após 6 semanas de uso, adultos com mais de 60 anos relataram melhora no desejo sexual e no humor. A dose recomendada gira em torno de 1 colher de sopa por dia, que pode ser misturada em vitaminas, mingaus ou até no café da manhã. 3. Sementes de romã. A romã é um símbolo antigo de fertilidade e sensualidade, e não é à toa. Rica em antioxidantes, ela aumenta os níveis de óxido nítrico, responsável por relaxar os vasos sanguíneos e permitir um fluxo de sangue mais potente nas regiões erógenas. Em um estudo da Universidade Queen Margaret, na Escócia, participantes que consumiram suco de romã por 14 dias apresentaram um aumento de até 30% na testosterona salivar, um dos hormônios ligados ao desejo e à energia vital. 4. Chocolate amargo, mínimo 70% cacau. Muito além do prazer gustativo, o chocolate amargo é um modulador do humor. Ele estimula a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores que ativam a sensação de prazer e conexão. Além disso, contém feniletilamina, um composto que simula a sensação de estar apaixonado. Uma pequena porção após o almoço ou no início da noite pode ser suficiente para reacender o brilho no olhar. 5. Tríbulos terrestres. Um fitoterápico que atua sobre o aumento da libido e na melhora da performance sexual, especialmente em homens. Mas também tem efeitos positivos sobre a lubrificação vaginal em mulheres na menopausa. Um estudo brasileiro conduzido pela Unifesp com mulheres acima de 60 anos mostrou que 67% delas relataram melhora no prazer sexual após 8 semanas de uso controlado. Pode ser consumido em cápsulas, sob orientação, ou como infusão das folhas secas em água quente. 6. Abacate. Um superalimento para a longevidade e também para a sexualidade. Rico em gorduras boas, vitamina E e potássio, ele melhora a circulação e a produção hormonal natural. A vitamina E é conhecida como a vitamina do amor, por sua ação antioxidante nas células sexuais. Misture abacate com cacau e mel para uma sobremesa funcional e afrodisíaca, o chamado mousse do amor. 7. Mel cru e canela. Uma dupla antiga e eficaz. O mel é rico em boro, que ajuda na regulação de hormônios sexuais. A canela, por sua vez, é vasodilatadora, termogênica e aromática.
Juntos, estimulam os sentidos. Experimente uma colher de mel com uma pitada de canela todas as manhãs. Ou prepare um chá sensual noturno com canela em pau, gengibre e algumas gotas de mel. Tomado a dois, é quase uma cerimônia de reconexão. Agora imagine um café da manhã com 3 desses alimentos combinados. Um smoothie de banana, maca peruana, cacau e leite vegetal, com uma colher de mel e pitada de canela. Ao lado, um copo de suco de romã com hortelã. Essa combinação, tomada todos os dias por apenas 10 dias, pode começar a fazer uma diferença visível no seu corpo, humor e disposição. Mas atenção, a potência desses alimentos não está só na química, mas também no ritual de consumo. Comer com consciência, em um ambiente calmo, sozinho ou acompanhado, com intenção, transforma um simples alimento em um elixir. A longevidade não é só o que você coloca no prato, mas como você se coloca diante da vida. E não se engane, o corpo sempre escuta quando você cuida dele com carinho. Aos 60, 70, 80 ou mais, ainda existe fogo, vontade e prazer. Basta acender o pavio com as escolhas certas. O modo como você encerra seu dia diz muito sobre como o seu corpo vai começar o próximo. E para quem já passou dos 60, a noite não precisa ser sinônimo de silêncio, solidão ou inércia. Ela pode ser um convite à reconexão, consigo mesmo, com o prazer, com a ternura que talvez tenha ficado esquecida em algum canto da vida. O ritual noturno que você está prestes a conhecer não exige luxo, nem dinheiro, nem parceiro fixo. Ele exige apenas uma coisa: intenção. Intenção de cuidar do seu corpo como se ele ainda fosse sagrado, porque ele é. Intenção de preparar sua mente para o descanso profundo. Intenção de lembrar ao seu coração que o amor começa no espelho. Tudo começa às 21 horas, com um gesto simbólico: desligar as telas. TV, celular, notícias. Elas drenam sua energia e seu foco. A luz azul dessas telas reduz a produção de melatonina, o hormônio que induz o sono. E mais do que isso, a ansiedade provocada pelo excesso de estímulos visuais afeta o coração e o desejo. Ao desligar os aparelhos, você está dizendo: agora, o tempo é meu. Em seguida, vem o banho. Mas não qualquer banho. Um banho sensorial, com água morna, movimentos lentos, olhos fechados. Use um sabonete com aroma suave, lavanda, camomila ou baunilha. Massageie o couro cabeludo como quem desperta memórias antigas. Toque seus braços com carinho, suas pernas com firmeza, seu rosto com leveza. Esse banho não é para limpar o corpo, é para limpar o dia e abrir espaço. Depois do banho, vista-se com roupa confortável, um tecido macio que não aperte. Prepare um ambiente com luz baixa, um abajur, uma vela, uma música suave. E então, prepare seu chá noturno afrodisíaco: água quente com pedaços de maçã, pau de canela, pétalas de hibisco e gotas de mel cru. Enquanto espera a infusão, sente-se, respire e escreva. Isso mesmo, escreva 3 frases no papel. 1. Algo pelo qual você é grato hoje. 2. Algo que seu corpo fez bem hoje. 3. Algo que deseja sentir amanhã. Essa escrita simples acalma o sistema nervoso, organiza as emoções e prepara o cérebro para entrar em estados mais profundos de relaxamento. A ciência chama isso de reprogramação emocional noturna. Agora vem a parte mais poderosa: o toque terapêutico, mesmo que esteja sozinho, especialmente se estiver sozinho. Pegue um óleo natural, de coco, de amêndoas ou até azeite de oliva levemente aquecido, e massageie seus pés. Depois as mãos, depois o peito com movimentos circulares. Faça isso por 5 minutos, em silêncio, ou com uma música que traga boas memórias. Esse gesto ativa terminações nervosas que liberam oxitocina, serotonina e endorfinas. E é esse coquetel de hormônios naturais que acalma o coração, relaxa os músculos e desperta o prazer interno. Se você tiver um parceiro ou parceira, esse momento pode ser compartilhado. Um toque no rosto, um beijo leve no ombro, uma conversa lenta. Mas mesmo sozinho, esse ritual é profundamente nutritivo. Ele é um lembrete de que a sensualidade não vem do outro, ela vem de dentro. Depois, deite-se. Sem culpa, sem pressa.
com o corpo relaxado e a mente leve. Se quiser, coloque uma gota de óleo essencial de lavanda no travesseiro. Feche os olhos e repita mentalmente: eu sou digno de amor. Eu sou fonte de vitalidade. Eu sou o tempo florescendo. Em poucos dias de prática, essa rotina começa a transformar sua relação com o sono, com seu corpo e com o prazer de viver. Muitos relatam sonhos mais vívidos, menor ansiedade, menos dores musculares e um aumento significativo da autoestima. Porque cuidar de si com ternura é uma forma silenciosa de se apaixonar de novo por você. E lembre-se, a sexualidade madura não é sobre performance, é sobre presença, é sobre sentir, é sobre devolver ao corpo o direito de ser celebrado e não apenas suportado. Às vezes, o corpo sussurra antes de gritar. E quem aprende a escutar esses sussurros evita tempestades. Aos 60, 70, 80 anos, os sinais de desequilíbrio costumam ser sutis. Um cansaço que não passa, um esquecimento estranho, uma dor que muda de lugar, uma sensação de vazio ao acordar. O problema é que a maioria ignora e só procura ajuda quando o alerta já virou emergência. Mas existe um caminho diferente. Um caminho de escuta atenta, de prevenção inteligente, de ações pequenas que evitam consequências grandes. E tudo começa com conhecer os sinais silenciosos que seu corpo pode estar emitindo agora mesmo. Você sente que está dormindo mais, mas acorda ainda cansado. Isso pode não ser só idade. Pode ser baixa de vitamina D ou magnésio, 2 nutrientes essenciais para a qualidade do sono profundo. Você esquece onde colocou as chaves com frequência ou tem dificuldade para lembrar nomes? Pode ser sinal de resistência à insulina no cérebro, um fator de risco para Alzheimer silencioso. Tem episódios de irritação sem causa, pele seca, unhas quebradiças. Talvez o hormônio T3 da tireoide esteja abaixo do ideal. Esses são sussurros, e eles merecem resposta. Os exames mais importantes para quem quer longevidade com vitalidade não são apenas os tradicionais de colesterol e glicose. Aqui está a lista recomendada por especialistas em medicina integrativa e geriatria de ponta. Vitamina D, 25OH. Níveis ideais acima de 40 mg/ml para imunidade, ossos e bem-estar. Magnésio sérico e intracelular, fundamental para sono, humor e prevenção de arritmias. Homocisteína, marcador de inflamação vascular e risco de demência. Níveis altos indicam carência de B12, B6 e folato. Testosterona total e livre, homens e mulheres. Porque o desejo e a energia dependem de equilíbrio hormonal. TSH, T3 livre e T4 livre. Triagem completa da tireoide. Insulina de jejum, PLAS, hemoglobina glicada, para detectar resistência insulínica antes que se torne diabetes. Proteína C reativa ultrassensível, para monitorar inflamações silenciosas. Esses exames revelam mais sobre seu futuro do que qualquer previsão. Eles mostram onde você pode intervir antes que o problema se instale. E junto com esses marcadores, vêm os ajustes de rotina e alimentação mais eficazes para reverter desequilíbrios. Se seus exames mostrarem inflamação alta, alimentos como cúrcuma com pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem, gengibre, chá verde e frutas vermelhas devem entrar no seu prato todos os dias. Se houver resistência à insulina, troque carboidratos refinados por fibras naturais. Aveia, chia, abacate, brócolis. Comece o dia com proteína, ovos, iogurte natural ou shake com colágeno hidrolisado. Para equilibrar hormônios naturalmente, aposte em sementes, linhaça, abóbora, girassol. Faça a rotação delas ao longo do mês. Essa prática, chamada de seed cycling, tem base científica e ajuda na regulação do ciclo hormonal feminino e na melhora da energia masculina. Se os níveis de vitamina D estiverem baixos, tome sol 20 minutos por dia, com braços e pernas expostos, sem protetor solar nesse curto período. E complemente com alimentos como sardinha, cogumelos e gema de ovo. Se necessário, use suplementação sob orientação médica. E se você sente que está desconectado de si, sem brilho, sem vontade,
Talvez o seu corpo esteja pedindo mais do que nutrientes. Ele pode estar pedindo propósito, atividade, movimento, emoção. Porque longevidade não é sobre controlar o corpo como uma máquina, mas sobre tratá-lo como um jardim, que precisa de solo, água, sol e cuidado diário. O que você faz ao acordar? Como você se alimenta? Como você se fala quando se olha no espelho? Tudo isso entra no corpo, como alimento, e molda quem você será amanhã. Envelhecer não é desaparecer, é amadurecer com coragem. É florescer por dentro quando muitos só enxergam o lado de fora. O tempo não é um ladrão, ele é um escultor. E a cada escolha sua, ele esculpe mais vida ou mais ausência. A decisão é sua. E nunca, nunca mesmo, é tarde demais para recomeçar. Escreva nos comentários. Qual desses hábitos você vai aplicar hoje? Seu relato pode inspirar outros.